Olá, sejam bem-vindos. Hoje, dando continuidade à nossa anatomia, vamos falar sobre os ossos do membro inferior. Então, na composição do membro inferior, nós vamos ter os ossos do quadril, fêmur, patela, tíbia, fíbula e pé, com os ossos do pé, tá? Formando tornozelo, calcâneo e o antepé, que são os dedos, tá? Então, a gente vai ter essa referência em relação ao lado direito e lado esquerdo. Nos ossos do quadril, a gente vai ter 3 ossos fazendo a composição de cada lado do quadril, íleo, isquio e pubis. E quando a gente tem a pelve óssea ou bacia, a gente vai ter quadril direito e quadril esquerdo e sacro e cóccix na conjunção dessa pelve óssea ou bacia. Então, nós temos aqui alguns exemplos de movimentação do pé e do tornozelo, tá? Devido à sua localização em relação ao pé, o tornozelo tem certas sobreposições, se você levar em consideração a posição anatômica, tá? Então, a gente começa aqui pela anatomia da tíbia e da fíbula, tá? A gente vai ter a tíbia sendo um osso mais robusto, tá? Mais grosso. Não chega a ser maior, porque a gente tem a formação da estrutura predominante do maléolo lateral da fíbula e a sua localização da cabeça da fíbula inserida na parte inferior da face articular da fíbula, tá? Essa regiãozinha aqui, que tem essa setinha aqui, face articular com fíbula. Então, praticamente, se você colocar um do lado do outro, eles são da mesma altura. Mas a gente tem as estruturas, o maléolo lateral e medial, um em cada um, né? Um em cada osso, o maléolo medial na tíbia e o lateral na fíbula, tá? Então, a gente vai ter no posicionamento, né, desses ossos, a tíbia mais alta um pouquinho na articulação do joelho e não tão presente articularmente em relação ao tornozelo, e já a fíbula, como ela está mais baixa, ela tem uma representatividade maior no tornozelo e nem tanta na articulação do joelho, tá? A gente tem aqui a vista da parte posterior da tíbia, né? E a gente vê os tubérculos intercondilares mediais, que na radiografia do joelho a gente vê os 2 biquinhos no meio da articulação, tá? A face articular, o côndilo lateral e o côndilo medial. São estruturas que a gente vai visualizar quando a gente faz o raio-x de joelho, tá? Aqui a gente tem o osso do quadril, tá? A gente tem um pintado de cada cor, então a gente tem o isquio pintado de azul, o pubis pintado de vermelho e o íleo de amarelo. Então, é íleo, isquio e pubis. E os 3 juntos formam a articulação do quadril, tá? Essa região aqui, mais aprofundada, é a fossa do acetábulo e ele é composto pela união dos 3 ossos. Então, os 3 ossos estão representados dentro da fossa do acetábulo, que vai ser a articulação coxo-femoral. Aqui uma vista posterior do ilíaco, em que nós temos as outras estruturas. Aqui nós temos essa região achatada, a face articular com a coluna sacra. Aí temos a espinha ilíaca antero-superior, a espinha ilíaca póstero-superior, espinha esquiática, tubérculo púbico, pubis, forame obturatório. Aqui nós temos uma visualização das rotações em relação aos trocantes. Então, a gente tem
a posição anatômica, que é o neutro, tá? Rotação interna, aí tem aqui rotação medial interna, de 15 a 20 graus. Rotação externa, ou seja, lateral. E rotação típica da fratura do quadril. Um dos pés fica na posição padrão e o outro pé fica como se estivesse frouxo, lateralizado, tá? Fratura nessa região, que a região tem até a denominação como colo cirúrgico do fêmur, é muito frequente em pessoas idosas quando tomam um tombo da própria altura, que é cair sentado com o peso do corpo. Então, às vezes esse paciente chega ao atendimento deitado na maca e as pernas apresentam essa rotação e a gente consegue ter uma noção de que o paciente tem uma possível fratura da articulação coxo-femoral no colo cirúrgico do fêmur, tá? Aí aqui a gente tem o fêmur, a face patelar, a incisura, o tubérculo adutor, a superfície poplítea, o côndilo lateral e o medial, a cabeça do fêmur, o colo do fêmur e o trocante menor e o maior, que a gente visualiza ou não, dependendo da rotação que a gente tem lá na imagem anterior. Aí aqui a gente tem uma outra visão na posição anatômica, que é a posição que está esse osso, o trocante menor fica visualizado, o maior lá em cima, o menor aqui embaixo. Literalmente ipsilateral, ou seja, um de cada lado, um de frente para o outro, mas em lados opostos. Aí aqui numa visão posterior do fêmur. Aqui a gente visualiza o trocânter maior, numa posição anatômica do fêmur, um posicionamento em AP, em lateral. Aqui a gente tem a patela é como se fosse um triângulo invertido, então ela tem um ápice voltado para baixo e a base voltada para cima. A parte posterior, a base posterior dela, margem medial, face medial, margem lateral. Face anterior é mais abaulada e a posterior é mais retilínea. Aqui a gente tem algumas imagens de patela. Aqui a gente tem uma fratura articular, né? De vários ossos e fraturas de patela pré e pós-cirúrgico. Aí aqui a gente tem a demonstração da dobradura da articulação para fazer a correção óssea. Quando dá para fazer a correção óssea, ela é feita. Em alguns casos precisa ser colocada uma prótese, tanto para substituir o fêmur, né, a parte distal do fêmur, como parte proximal de tíbia e fíbula, ou até mesmo a própria patela. Aqui a gente tem a visualização de como os tendões e ligamentos vão fazer essa movimentação do joelho, né? E a patela tem um papel importantíssimo nessa dobradura do joelho. Aí aqui a gente tem a tíbia isolada, tá? A gente tem o côndilo lateral e medial na parte superior, a tuberosidade da tíbia e a área intercondilar, ou seja, entre os côndilos, a face lateral e medial, o corpo da tíbia, a diáfise, a incisura fibular e a face articular inferior, parte de baixo que se articula com os ossos do tornozelo. E o maléolo medial, a tíbia tem o maléolo medial, tá? Aqui uma outra vista da tíbia em que a gente tem uma outra posição, em que a gente tem uma visualização diferenciada e algumas estruturas são vistas dos dois lados, né? E se repetem. Aí aqui é a fíbula, o ápice, cabeça da fíbula, face articular da cabeça da fíbula, o colo, parte logo abaixo da cabeça, normalmente
É uma região onde o osso tem uma porosidade um pouco maior, ele não é um osso tão compacto nessa região. O corpo da fíbula e face posterior e a face articular do malelo lateral. Fíbula, malelo lateral. Aí aqui a gente tem uma visualização em AP e em lateral. Aqui a gente tem algumas patologias e fraturas de tíbia e fíbula no platô articular, ou seja, nessa parte de constituição óssea mais porosa, tá? Aqui uma fratura de calcânio, aqui fratura de maléolo, um pseudotumor de calcânio e análise de pé chato, que é o exame feito pé com carga. Paciente em pé, com o peso do corpo sobre os pés, fazendo essa carga. Aí aqui a gente tem o pé, a gente vai ter o calcânio, que é um osso literalmente mais isolado devido à sua localização, ao seu posicionamento, né, em relação ao pé. Aí a gente vai ter o talos e o navicular, os 3 cuneiformes aqui na frente e o cuboide aqui atrás, tá? Então, a gente vai ter calcânio, talos, navicular, cuboide e 3 cuneiformes. Vamos ter metatarsos e falanges. Então, o pé é composto por tarso, metatarso e falanges, sendo que no tarso eu tenho calcânio, talos, navicular, cuboide e 3 cuneiformes. No metatarso eu tenho 5 metatarsos e no